8h07. Bom dia a você chegando agora na cobertura da Folha FM, no Folha no Ar, primeira edição. Estamos conversando com o sociólogo e professor de Ciências Políticas, Hamilton Garcia, também com Aloysio Abreu Barbosa. E vamos voltar aqui o assunto, e Aloysio, falando um pouquinho, deixou mais ou menos um caminho no final do bloco para a gente iniciar esse segmento agora. Porque teve aqui um ouvinte. Eu tenho que fazer perguntas aqui que fizeram no grupo, que eu não fiz nenhuma. Eu faço o primeiro bloco. Deixa eu localizar aqui o ouvinte. Aqui, Renato Carvalho de Oliveira. Uma pergunta totalmente tendenciosa e uma resposta completamente sensata. Parabéns ao entrevistado. Opinião, respeito e... dizer que a Hamilton é mais sensato que eu não é nem grande vantagem para Hamilton, mas nada, eu fico honrado. O que eu quis dizer aqui, talvez esse julgamento encerre, é que eu estou falando do aspecto político da coisa, e a Hamilton está falando como ele enxerga como cientista político, aí o cara que vê além, vê abaixo dessa espuma. Mas o que move a sociedade muitas vezes é a espuma. Não é a corrente marinha, é a espuma da onda. É nesse ponto que eu perguntei. Perfeito. Porque eu estava conversando aqui, tem um filósofo que eu gosto muito, um filósofo medieval persa, chamado Al-Farabi. Ele falava o seguinte: os árabes foram a luz do mundo na Idade Média, preservaram a cultura greco-romana e depois introduziram ela na Europa. O Renascimento se dá na Itália por conta disso, porque eles faziam comércio com os árabes. E ele tem uma coisa que eu acho fantástica, e acho que resume bem isso. Ele fala o seguinte: olha, existem aquelas pessoas no mundo capazes de compreender a verdade pela verdade. Esses são os filósofos. Mas a maioria do mundo, dos seres humanos, não é composta de filósofos. Para essa grande maioria, precisa daqueles capazes não só de compreender a verdade, como de passar ela numa linguagem de signos inteligível à maioria. Esses são os profetas. E deu o grande respeito que ele tinha. Profetas como Issa, como a gente chama Cristo, né? Ou Maomé, enfim, Mohammed, Maomé. E acho que nisso está a diferença. Eu estou falando na linguagem de símbolos inteligíveis a todos. Você está indo né, no que você compreende. Mas a maioria está presa à espuma. Está presa... o Chile está aí para provar, né? Então, fazendo esse adendo um pouco extenso, o que você acha do governo Bolsonaro na espuma e um pouco mais profundo, para terminar esse primeiro bloco? Pois eu só me permite falar um pouco ali do pois Chile, não. Porque no caso do Chile, eu acho que tem a espuma naturalmente, mas tem também um problema estrutural do modelo liberal, né? Porque o modelo liberal é um modelo competitivo, não é um modelo que possa, digamos assim, ser aplicado com os mesmos resultados em todos os lugares. Porque naqueles países que conseguiram uma inserção livre e dinâmica da sua própria formação nacional lá para trás, né, nos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, o liberalismo se encaixa bem, porque você tem mais ou menos uma mentalidade de competição. Você falava aqui sobre o carnaval, né, a ideia da auto-organização. São povos que se consolidaram, que consolidaram seus estados nacionais unificados com essa mentalidade da autonomia do indivíduo e da organização interindividual. Não é o nosso caso, não é o caso da América Latina. A América Latina é fruto, Brasil e a língua hispânica, é fruto de regimes absolutistas, né? De monarquias absolutistas europeias. Mas o Chile parecia ser o mais próximo a isso na América do Sul, né? Pois é. Então, aqui, essa ideia onde o liberalismo, né, mais criou raízes aí depois do modelo autoritário do Pinochet. Autoritário do Pinochet. Exatamente. Que deu carta branca aos liberais de Chicago. Exatamente. Escola de Paulo Guedes. Exatamente. Então, ali ficou muito claro os limites desse modelo, né, do fato de que você tem problemas históricos na sociedade latino-americana que o liberalismo não dá conta, não responde. E eu acho que as manifestações do Chile expressam esse mal-estar profundo da sociedade chilena
diante dessa sociedade de mercado que não leva em conta essas imperfeições históricas da formação cultural do chileno, mas que a gente pode também falar do Brasil. Então, aqui não cabe, isso eu discuto com os liberais em todos os fóruns em que eu tenho condição, aqui não cabe nenhuma ortodoxia liberal, porque aqui cabe heterodoxias liberais, porque nós temos que lidar com essa dificuldade filosófica e prática do liberalismo na nossa formação histórico-social. Bom, dito isso, em relação ao governo Bolsonaro, eu digo assim, eu sou otimista, porque se você for comparar o governo Bolsonaro com o Bolsonaro, eu acho que é um bom governo, porque o Bolsonaro é um negócio muito ruim, certo? É um negócio muito ruim, é um quadro tosco. É um quadro do baixo clero, né? Que opera dentro, embora ele esteja aí falando da nova política e tenha se tornado um prócer da nova política, ele, né, como pessoa, ele atua ainda dentro da esfera clânica, né, da família, das influências individuais, etc. Agora, o governo dele é muito maior do que isso, é um governo de coalizão, onde você tem várias forças, né? E eu acho que... Um governo de coalizão baseado no enfrentamento? É um governo de coalizão que ele próprio sabota, né? É um governo de coalizão baseado no fracasso das forças progressistas, em particular o PSDB e o PT, de operar reformas estruturantes no país. Sem sombra de dúvida. Porque essas reformas estruturantes estão colocadas ali desde a redemocratização com Ulisses Guimarães, né? E aí isso foi interpelado. Quem capturou primeiro esse anseio de reforma, né, não foi o Sarney, né? O Sarney acabou sendo, na transição, uma espécie de continuidade civil, né, com a morte do Tancredo, continuidade civil do governo militar. Até porque veio do PDS, né? Exatamente. Veio da antiga Arena. Exatamente. Veio da Arena. Ele brigou porque ele apoiava Andreasa e deu Maluf. Exatamente. E aí, na escolha do candidato do governo, né? E quem interpelou... Ele apoiava Mara Andreasa e deu Paulo Maluf. Exatamente, porque havia um rechaço ético em relação ao Maluf por parte dos militares e por parte de um certo segmento... E da sociedade. Eu não diria do Sarney, né? Que foi uma operação costurada pelo Goberi, uma derrota de Goberi, rara derrota de Goberi política. Goberi que apostou Maluf. Pois é. Então, no caso aqui quem interpelou esse sentimento de mudança que estava ali no germe da luta pela redemocratização do Brasil foi o Collor, né? Mas o Collor fez isso daquela maneira que a gente sabe. E depois isso passou... Deu uma animada a mais o freio de arrumação foi o Itamar, né? O Itamar parecia ser uma retomada da pauta de reformas do Brasil, né? E aquele, o Itamar, aquele cara provinciano, aquele cara ridículo, não sei. Mas o cara fez um governo... Mas houve uma coalizão em torno dele. O próprio PT entrou na coalizão. Não, o PT não. O PT, inclusive, expulsou parlamentares que participaram da coalizão. Ele se recusou por um projeto de poder. Mas deu uma trégua, né? Deu uma trégua. O PT não foi para as ruas contra o governo Itamar. Não foi para as ruas, mas também não quis participar dessa frente. O PT não assinou a Constituição brasileira, Hamilton. Então, nesse caso ali do Itamar, ficou claro que era necessário esse governo de coalizão programático para reformar o Brasil. Agora, o que veio depois disso, tanto o Fernando Henrique quanto depois o PT... foi um pouco um abandono dessa perspectiva das reformas e uma acomodação no sentido pela governabilidade. E de surfar, né? Surfar em determinadas ondas, né? No caso do Fernando Henrique, eles descobriram o populismo cambial, e no caso do Lula foi a onda chinesa das commodities. Então, houve uma acomodação dessas duas lideranças, né, que levou o país a uma situação crítica, limite, para não falar depois dos equívocos da Dilma, né, porque isso é uma outra história. Então, a gente chegou no fundo do poço, e o Bolsonaro conseguiu o que conseguiu por causa do fracasso da nossa elite política. Elite no sentido dos nossos melhores quadros. Né? Então, o governo que vem aí, é um governo que tem que atender, que tem que dar resposta. Né? Porque o Bolsonaro em si, se fosse ele em si, já tinha caído. Ele sem os militares, ele sem os liberais e sem os lavajatistas, não existe. E sem os evangélicos, né? E o agronegócio. Exatamente.
E ele sabota tudo isso. Sobretudo, ele sabota o lavajatismo e sabota os militares. Quer dizer, ele próprio não tem uma compreensão muito clara da onde ele está se apoiando. Sérgio Moro ontem foi muito duro e afirmou que aquele miliciano Adriano foi assassinado. Adriano, para quem não se lembre, cuja mulher, que foi homenageado com a medalha de Tiradentes por Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa, como deputado estadual, cuja mãe e a companheira foram assessores parlamentares de Flávio Bolsonaro. E Sérgio Moro ontem afirmou que foi uma operação incompetente e que ele foi assassinado. Sérgio Moro incomoda muito porque ele está na posição. O que ele tinha que fazer, ele já fez como juiz de primeira instância. Né? Ele virou uma página na justiça Sérgio brasileira Moro da impunidade. Então ele está numa situação... Ele abriu uma cisão com o bolsonarismo que até então não tinha feito. Mas são várias. Ele fez agora com segunda instância também, né? Ele faz resistindo a entregar o comando da PF à família Bolsonaro. Enfim, ele está numa situação muito cômoda, porque o que ele tinha que fazer como juiz ele já fez, ele agora é ministro e o ônus de demiti-lo é do presidente. Mas, enfim, eu acho que para a gente entender a conjuntura que a gente está vivendo, a gente tem que descolar, só para concluir, Marco, a gente tem que descolar o governo da figura. Porque se a gente não fizer esse descolamento, a gente não vai entender o caminho do governo. E o governo, de certa maneira, dentro dos limites, né, Luiz, ele meio que tem uma certa autonomia em relação ao presidente, porque, claro, o presidente, você tem que fazer concessões, você não precisa, nenhum ministro, nem o vice-presidente pode se confrontar com o presidente porque você está no limite de uma crise muito grave, se você fizer isso, né? De uma crise de sustentação do próprio governo. Agora, na verdade, o governo é muito maior que o presidente, né? E é por isso que ele tem que dar respostas aos problemas, né? Que ele está enfrentando, que é o fundo do poço, e de certa maneira quem está no fundo do poço, depois a gente pode até entrar em relação ao governo municipal nessa questão. A gente tem que falar do governo estadual ainda. Ele tem uma vantagem, porque ele está no fundo do poço, ele pode fazer coisas extraordinárias para sair do fundo do poço, né? Então eu acho que o governo Bolsonaro está nessa situação extraordinária de ter ido para o fundo do poço e está tomando medidas radicais, né, para tirar o país, que aliás já tinha começado essas medidas com o próprio Temer, né, para tirar o país desse fundo do poço. Então é um governo que tem, digamos assim, méritos e está enfrentando questões importantes. Agora o presidente da República realmente não colabora. Mas eles têm que, o protagonismo dessas reformas, eu discordo de você, me permita, não é do Executivo, é do Legislativo. A reforma de Previdência é uma obra de Rodrigo Maia, não é uma obra do presidente ou de ministro nenhum. É a postura política, né? Nenhuma. Agora, a proposta veio do Executivo. A proposta da reforma tributária vai ser a proposta, Rodrigo Maia deixou isso claro, do Legislativo. Não vai ser de Paulo Guedes. Quem botou esse limite para a reforma administrativa vale o acordado e vamos discutir daqui para frente, foi Rodrigo Maia. Hora nenhuma, nenhum ministro falou isso. Você tem razão, Luiz, mas só me permite uma observação. Daí se falar que vivemos hoje num parlamentarismo branco. Pois é, mas só uma observação. O presidente fica discutindo moral enquanto as reformas do país são tocadas pelo Congresso. É verdade, mas inclusive nem a reforma é assim tão diferente, é um pouco mais profunda e tem seus méritos também do que aquela apresentada em relação ao governo Temer. Mas vamos observar que o Temer não conseguiu tocar essa reforma, sendo ele, tendo o governo de coalizão, tendo o apoio e o diálogo que ele tinha com o parlamento. Aí foi o diálogo da JBS, né? Mas não só isso. Tem que manter isso daí, viu? Acabou o governo. É verdade. Tem contexto, mas não é só isso. Manter isso aí foi muito bom. O parlamento, Cunha, né? O paradoxo da realidade que a gente está vivendo, da complexidade da realidade que a gente está vivendo, é que o parlamento foi colocado nessa posição de responsabilidade porque o próprio governo se recusou a fazer o jogo do governo de coalizão. Então, esse é o paradoxo. A teimosia do Bolsonaro em não compor o governo a partir dos critérios de coalizão forçou o parlamento a assumir esse protagonismo. Bom ponto. Assim como também na esfera municipal, você tem um renascimento da representação para o bem ou para o mal a partir do momento em que você para de tutelar a Casa Legislativa. Que, aliás, é aquele negócio, as linhas são tortas, mas o caminho é bom, porque o Legislativo no Brasil, tanto na esfera municipal
quanto na esfera federal, tem que reassumir seu papel de corpo de representação e fiscalização. Então, isso não podia acontecer no governo Temer, porque era um governo de ampla coalizão. Vamos combinar também que é uma brutal sorte, né? Porque a gente tem como presidente do Congresso alguém apto à função que é Rodrigo Maia. Mas vamos fazer o raciocínio? A gente já teve como presidente do Congresso, vamos fazer esse raciocínio um pouquinho para trás, baseado em exemplo prático e recente, Severino Cavalcante, presidente do Congresso. Você imagina se essa pauta só para Severino Cavalcante, ele estaria onde? Mas eu te pergunto, Luiz, se fosse o Severino Cavalcante, nesta conjuntura, ou ele caía, porque os parlamentares não iam suportar ser responsabilizados pela desorganização. Eu acho que ou eles caíam, ou no caso do Eduardo Cunha ser preso mesmo, ou então eles mudavam, porque é aquele negócio, né? Na vida e na política, a ocasião faz o ladrão, ou faz o herói. Quer dizer, o parlamento não quer ficar com o ônus. Essa foi a grande genialidade do Maia, né? Ele falou, eu não vou ficar com o ônus de ter enterrado o Brasil economicamente, a República, política e economicamente. Então eles tiveram que bolar essa solução. Então, veja bem, acabou que a teimosia do Bolsonaro nos colocou agora diante da possibilidade de criar uma nova cultura republicana, onde o legislativo tem uma autonomia e uma responsabilidade, porque o legislativo tem muito poder, né? Aqui precisamos falar do governo Witzel e da UENF para a gente partir no intervalo. Vamos lá, avaliação do governo Witzel e a UENF, que você já falou aqui, autonomia financeira, mas em rápidas letras para a gente encerrar esse bloco e para o último, que é sobre Campos. Bom, em relação ao governo estadual, a grande bandeira tem sido a questão da segurança, né? A ideia de tomou para si as secretarias e tomou a frente e falou no enfrentamento duro. Isso já vem acontecendo em esfera nacional, com as medidas anticrime. Isso tem efeito, né? Estão diminuindo os homicídios, né? Quando você tem uma situação de desregramento, de frouxidão, de falta de articulação, você perde o controle. Quando você aplica qualquer freio, a gente pode até discutir a qualidade do freio. Mas aí é aquela coisa política também, tiro na cabecinha. É preciso falar uma besteira dessa? Não, mas Parasita, tiro na cabecinha, empregada na Disney. Agora, no caso do tiro na cabecinha, é altamente popular, né? É altamente popular, ganha, as pessoas acham que é isso mesmo, né? O povo defende. Há uma descrença tão grande no nosso aparato jurídico e também de segurança, que as pessoas acham que tem que matar, tem que fuzilar, tem que esfolar. Aquele discurso do bandido bom, bandido morto. É popular. Do Sivuca, aquela coisa toda. Daí o apoio à pena de morte. Bolsonaro também empregou esse discurso, até que Flávio apareceu na rachadinha, ele, para preservação do filho, ele parou com o discurso, porque senão, né? Então acho que muito... Ele ia entrar num lodaçal. Não, porque bandido bom, bandido morto... Pois é, né? Coitado do filho mais velho, né? Então eu acho que muito do Witzel vem por aí, do que eu vejo assim, do modo da sustentação dele, vem por aí, por essa enfim, freada, né? Agora vamos ter o carnaval, vamos ver como é que vai ser a violência, etc. Botou muita polícia na rua, no Réveillon, nas festas, né? O Rio, nunca vi o Rio tão policiado, inclusive aqui no interior, né? Então eu vejo assim, agora, num ponto de vista mais amplo, não vejo como um governo de consistência, como na relação com a Assembleia Legislativa não está muito claro o que está acontecendo ali naquela relação. Não é um acordo entre ele e Siciliano, né? Pois é, não me parece que ocupou o espaço de Pisciani depois da cadeia velha. Então, pois é, não sei se está tendo uma transformação como a gente vê. Que aliás é do PT. Pois é, seria bom que ele pudesse ter provocado, por vários motivos, um revigoramento da Alerj, como houve no Congresso Nacional, como de certa maneira está havendo aqui na Assembleia Municipal. Mas você não vê? Eu não vejo, quer dizer, o governo em termos técnicos, você vê como é que ele enfrentou a questão da SEDAI, né? Eu vejo um governo assim ele tenta se diferenciar do Bolsonaro, mas ele não está conseguindo mostrar assim, uma diferença técnica, uma qualidade técnica, uma capacidade, digamos assim, de maior seriedade ética e também de governança em relação à máquina pública. Eu acho que ele está num limbo, assim, num meio termo, que pode comprometer completamente a imagem dele. O ENF, Hamilton, rápidas palavras, o ENF antes de entrar no município, o ENF.
Bom, a UENF sobreviveu à crise, né? Foi capaz de se ajustar e agora tem a possibilidade de exercer uma autonomia financeira, né? Assim que a lei entrar em vigor e que foi efetivamente aplicada. E isso é o grande desafio para a UENF, a capacidade de se autoplanejar e de fazer suas escolhas em relação ao orçamento, né? E é um aprendizado. Eu imagino que nessa questão da ciência e tecnologia, nós também temos que fazer o nosso aprendizado, né, de adaptação, né, e de prioridade, de autogoverno, digamos assim. Que é claro, as universidades não pertencem às comunidades, né? Elas também não pertencem exclusivamente ao Estado, elas pertencem à esfera pública. E eu acho que esse exercício da autonomia vai ser muito importante para exercitar esse modelo, né, de relação, de nova relação não corporativa entre uma instituição, a sociedade e o próprio Estado. Acho que esse é o desafio da UENF e de todas as universidades brasileiras. Essa ideia de que menos dinheiro é o fim, não é. Eu acho que você tem a capacidade de se reinventar, de se reprogramar. O importante é que numa crise, qualquer que seja ela, você saia mais forte, sadio e coeso. Porque às vezes a crise, né, é um expurgo, né, naqueles procedimentos que não são adequados. É o ideograma japonês, né? Crise e oportunidade. Mas vamos para o intervalo, Marco, para chegar em Campos que... Isso aí, são 8h28, daqui a pouquinho voltamos com Folha no Ar, primeira edição. A hora de comprar a HB20 Creta é agora.